Bom, gente, bom dia. Essa aqui era a lista que eu tinha passado para vocês, né? Essa primeira questão, praticamente resolvi ela em sala, né, na aula anterior. Então, eu imagino que nela você não tenha tantas dúvidas. Alguém me mandou um e-mail, que eu vi agora pela manhã, falando que essa constante aqui pode estar errada. Pelo que eu vi, não afeta no resultado, não, tá? O cálculo do calor só vai sair com quilojoules ao invés de sair em joules. Então, não altera tanta coisa, tá bom? Então, quem fez com quilojoule ou quem fez com joule não tem problema, ok? A segunda é que a gente pode dar uma verificada nas hipóteses aqui que vocês fizeram para a gente conseguir verificar o que pode ser feito, tá? Então, nessa segunda questão, a gente tem aqui um sistema pistão e cilindro que está sem atrito. Ele é mostrado com a pressão externa de 1 bar. Então, você tem uma massa do pistão de 200 quilos, tem uma área de 0,15 metros quadrados, né, a área que é recoberta pelo pistão, e o volume inicial do gás contido é de 0,12 metros cúbicos. Ok. O pistão e o cilindro não conduzem calor, mas o calor pode ser adicionado ao gás por uma serpentina de aquecimento. O gás tem uma capacidade calórica constante de 30 joules por mol e uma temperatura inicial de 298. Então, se a gente adicionar 10 quilojoules de energia, é solicitar duas coisas. Então, primeiro, se as travas impedem o deslocamento do pistão para cima, qual é a temperatura e a pressão do gás após a adição do calor? Se o pistão pode mover-se livremente, qual é a temperatura e o volume do gás ao final do processo, né? Então, aqui a gente pode tentar dar uma verificada em quais são as hipóteses que a gente pode fazer para resolver essa questão. Mas, inicialmente, quais foram as dúvidas que vocês tiveram para poder conseguir resolver esse problema? Alguém não conseguiu fazer? Qual foi a dificuldade que vocês tiveram? Professor, eu queria mais saber o gabarito mesmo. Tá, o gabarito eu não corrigi porque eu ainda não fiz, mas a gente pode fazer aqui e eu mandar para vocês, checando as contas com calma, tá? Então, eu queria fazer aqui só mesmo as hipóteses, tirar as dúvidas das hipóteses de vocês, e aí eu mando o gabarito para vocês, tá? Tá bom. Mas alguém teve alguma dúvida? Ou vocês só querem saber mesmo do resultado numérico para poder saber quanto é que deu, né? Só o resultado numérico depois da aula eu mando para vocês, tá? Professor, fiquei em dúvida na Ok, resolução da letra B. Eu não entendi muito bem. da letra, da letra B, ok. Então, a letra A é considerando essas travas aqui, e a letra B é sem as travas, ok? Então, o aquecimento se dá sem essa trava aqui. O que seria o ideal era você conseguir responder a uma pergunta, para saber o que essa trava está fazendo aqui. Se essa trava impede, se ela exerce força de alguma forma, ok? Então, você tem aqui a trava, no cilindro pistão, muito mal desenhado, por sinal. Mas vamos lá. Então, o primeiro item é como se fosse um aquecimento a volume constante. Você tem a serpentina, você está mantendo o volume constante porque essa altura não está variando. Então, você adiciona calor ao sistema, ele vai alterar sua energia interna sem a execução de trabalho. Então, o balanço de energia do primeiro sistema é ΔU, que vai ser igual a Q mais W, só que se você não tem trabalho de expansão compressão, ou seja, se você não tem a movimentação da fronteira, o trabalho é igual a zero. Então, a variação de energia interna do gás é devido ao calor adicionado. E aí, se você tem uma determinada massa de gás, CV ΔT, o ΔT causado pela variação de temperatura é dessa forma. No segundo item, você vai ter aqui o sistema, e o que está acontecendo nesse sistema é que ele está sendo aquecido a volume constante, a pressão constante. Então, a pressão que está sendo exercida contra o gás, ocorre de maneira constante. Então, uma forma de você ver isso é, você está adicionando calor, mas o sistema está executando trabalho. Ok? Então, dessa forma, o
o balanço de energia seria ΔU, que é mais W, ok? Então, esse ΔU, a gente já sabe que é do tipo MCV ΔT. A quantidade de calor que entra no sistema você sabe. E esse trabalho aqui, ele está saindo do sistema, vou já colocar aqui o valor negativo, e ele corresponde a um valor de P vezes ΔV. Isso porque a pressão pela qual o gás se expande, ela é constante, ok? Então, você tem aqui a pressão atmosférica sendo exercida sobre o sistema. Ok? E, além dessa pressão atmosférica sendo exercida pelo sistema, você ainda tem a força-peso do pistão atuando aqui também como sendo uma pressão auxiliar. Isso daqui não está mudando com a variação do volume do gás. Essa é a força externa que está sendo atuada e contra a qual o gás se expande. Então, a diferença dos dois sistemas, do sistema A para o sistema B, é que no sistema A você tem um aquecimento a volume constante e no sistema B você tem um aquecimento a pressão constante. Ok? A pressão contra a qual o gás se expande, ela é constante. Tudo bem? Eu não estou falando que a pressão interna do gás é constante, tá? A pressão interna do gás aqui, ela vai ter que ser maior do que essa pressão externa para poder ocorrer essa expansão. Tudo bem? Só que o sistema aqui, pelo que a gente está entendendo, você pode resolver ele de maneira reversível, mas o sistema real ele é irreversível. Ou seja, ele está ocorrendo com as forças motrizes maiores do que quantidades diferenciais. Tranquilo? Peraí, Felipe, Fala. mas assim, em termos de questão, em termos de conta, considerando que é reversível, a gente trabalha com pressão constante. Considerando que é reversível, você está adicionando pouquinho a pouquinho de calor. Então você coloca uma quantidade pequena de calor para poder executar uma quantidade pequena de trabalho. Ok? E aí você consegue fazer com que a pressão interna do sistema seja praticamente equivalente à pressão externa. Sempre. Ok? E aí é por isso que eu consigo colocar dentro da integral do trabalho, como sendo PdV, e aqui se a pressão é equivalente à pressão externa a cada momento, e essa pressão externa a cada momento é constante, então o W aqui seria pressão constante menos P delta V. Ok? Tranquilo? Tranquilo. É porque, assim, até na minha resolução eu coloquei uma consideração lá que meio que tinha duas interpretações para essa segunda parte, que era você primeiro fazer aquele aquecimento todo e depois soltar as travas, só que aí seria com certeza irreversível, porque teria uma diferença de pressão muito grande, né? E a Sim. segunda interpretação seria essa: não, agora todo o trabalho, ou melhor, todo o calor fornecido vai virar trabalho e aumento de energia interna. Ou seja, o gás vai expandir, ele vai ter muito mais volume, mas a pressão se mantém. Com mais volume e mais temperatura, a energia é maior, enfim, essas interpretações, né? Só que para a gente conseguir fazer isso, é tipo, assumindo pressão constante. Só que com pressão constante, assim, na prática, não teria o start no sistema, né? Ou ele ia ficar parado, tipo, não teria variação de pressão, então não teria desbalanço de força. Então isso realmente é uma Não, aí, consideração teórica. pelo caminho, você descreveu aí o processo reversível e o processo irreversível. Pelo processo irreversível, ele levaria um tempo infinito para poder ser concluída a tarefa. É isso que tu está perguntando? Sim, sim, é porque, tipo, como não teria desequilíbrio de forças, né? As pressões seriam iguais, basicamente o pistão não mexeria. Uhum. É isso mesmo. Só que a diferença do pistão se mover ou mover muito devagar, de forma que você nem percebe essa mudança, é muito diferente. É só uma retórica para poder te justificar que a diferença de pressão aqui, pressão do gás, P, e pressão externa, é na verdade só um diferencial de P. Esse diferencial é uma diferença, é uma variação em P muito pequena. Então você tem Sim, aqui sim. P mais dP, que isso daqui está sendo maior do que a pressão externa. Só que à medida que dP tende a zero, a pressão tende à pressão externa.
E isso daqui ocorre. dP é um diferencial, é uma quantidade infinitesimal, entendeu? Essa é a tua dúvida, eu consegui entender mesmo? E sim, tem esses dois modos mesmo. Sim, E aí, qual foi a diferença é que tu isso mesmo. achou? Qual foi a temperatura maior que tu encontrou? Eu não cheguei a calcular do modo irreversível. Eu fiz Ah, só não, tranquilo. o modo reversível. Só o do modo Mas eu reversível. lembro, mas eu lembro que no segundo caso a temperatura era maior. Tranquilo. Beleza. É como se o sistema conseguisse acumular mais o calor para ir executando o mínimo de trabalho possível, né? Isso, exatamente. Foi até uma das justificativas que, assim, o resultado que eu encontrei na primeira fez sentido. Que era, por exemplo, lá na primeira, a força da mola ia diminuir. Então, para Sim, compensar, alguma coisa tinha que aumentar. E a única coisa variável ali era a pressão interna. exatamente. É isso mesmo. Tranquilo, gente? Então, o objetivo com essa questão foi cumprido. Eu só queria que vocês discutissem em termos disso e conseguissem visualizar a diferença do processo reversível e do reversível. Como é que isso vai influenciar nos cálculos efetivos que vocês estão fazendo. Tranquilo? Ok. Então, dado isso, vamos para a matéria de hoje. Vocês têm mais alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Sem dúvidas? Então vamos lá. Ok, hoje a gente tem que falar de sistemas abertos, tá? Muito importante a gente entender esse balanço para sistemas abertos, porque eles são a maioria de engenharia, né? Então, todos os equipamentos de processo que você vai ter, eles são sistemas abertos. E aí, então, o balanço para sistemas abertos acaba sendo muito mais relevante para problemas de engenharia efetivamente. Para a gente começar, então, eu vou desenhar aqui meu sistema aberto, que é basicamente uma abstração de qualquer sistema aqui. Ele não tem nenhuma forma determinada. O que eu estou mostrando para vocês é que ele tem entradas e saídas, ok? Então, esse sistema é o meu também volume de controle. Então, imagina aí ao redor desse sistema aqui abstrato, que pode ser qualquer coisa, eu estou descrevendo o meu volume de controle. Eu sei que eu tenho uma entrada e uma saída, então eu estou entrando aqui com massa, e eu estou saindo com a massa. Não necessariamente precisa ser igual. Se eu estou entrando com a massa 1 aqui, a massa 1 é maior do que a massa 2, a massa dentro do sistema vai aumentar. Então, vou ter um acúmulo dentro desse sistema. É interessante a gente tentar se lembrar das equações de balanço, né? Então, todo balanço que você já fez até agora em engenharia foi do tipo acúmulo é igual a entra menos o que sai menos o que reage. Eu vou ignorar por enquanto esse termo de reação e vou tratar como sendo acúmulo, que é igual ao que entra menos o que sai, tá? Então, o acúmulo dentro do volume de controle, ele é descrito em função do tempo. Então, quando você tem um desbalanço de matéria, ou seja, quando está entrando mais do que está saindo dentro do sistema, o tempo é uma variável importante, porque se você demorar 1 hora com esse desbalanço ou 2 horas, a quantidade de massa do sistema vai mudar. Então, o acúmulo é sempre uma função temporal. Então, para poder a gente conseguir manter consistente aqui, eu estou falando de acúmulo, estou falando da taxa que entra e estou falando da taxa que sai. Ok? Então, o acúmulo é do tipo ddt, ou seja, a variação dentro do sistema em relação ao tempo, estou falando de massa por enquanto, então a massa dentro do volume de controle. Esse é o acúmulo da massa dentro do volume de controle. Ok? O que está entrando é a taxa que está entrando, M1, e o que está saindo é a taxa que está saindo, M2. Então, isso daqui é o balanço de massa desse sistema. Tudo bem? Se a gente está falando, então, de balanço de energia, eu tenho que entender que essa corrente de entrada, ela carrega consigo uma energia interna. Isso aqui é um componente, ele está numa determinada temperatura,
Então, ele está carregando consigo uma energia interna. Então, a gente tem a energia interna U aqui. Deixa eu apagar isso aqui e escrever de maneira decente. U1, U2. Ok? Então, se ele carrega consigo uma energia interna e ele está entrando dentro do sistema, vamos pensar comigo, vou dar um zoom aqui nessa região. Ó. Então, só aqui nessa região da tubulação, para poder a gente entender o que está entrando aqui com a massa. Então, se eu estou aqui dentro dessa zona da tubulação, de entrada dentro do sistema, aqui é o meu limite do volume de controle. Deixa eu desenhar esse limite aqui, um pouquinho mais para cá. Aqui seria o limite, meu limite do volume de controle. E vamos considerar que eu tenho essa partícula de massa aqui entrando dentro do sistema. Essa partícula de massa está num determinado tempo inicial aqui. Para que ela entre, eu tenho que ter o quê? Uma desigualdade de pressão. Então, a pressão aqui na entrada vai ter que ser maior do que aqui a pressão do sistema. A pressão na entrada vai ter que ser maior do que a pressão dentro do sistema. Todo mundo consegue concordar com isso? De que a pressão na entrada vai ter que ser maior do que a pressão do sistema? Porque como é que eu vou ter a entrada dentro do volume de controle se eu não tenho essa diferença de pressão? Eu só consigo mover líquidos se eu tiver diferença de pressão, ok? Diferença de energia potencial, pelo menos. Tranquilo? Tranquilo. Então, se esse sistema está entrando dessa forma, o que ele está executando para dentro do meu volume de controle? Todo mundo consegue perceber que ele está executando trabalho dentro do sistema de controle. Ele está pegando essa fronteira do volume de controle e ele está empurrando contra uma força. Isso não é trabalho? Então, no tempo 1, ele está dessa forma. No tempo 2, ele empurrou a fronteira do volume de controle para dentro. Obviamente que eu não estou alterando aqui a minha fronteira do volume de controle, ela está fixa. Mas aquela partícula de fluido que estava aqui, ela entrou para cá, empurrando o sistema. Ok? Então, se é dessa forma, a corrente ela não está carregando somente a sua energia interna, mas ela também está executando trabalho. É uma outra forma de energia que essa corrente está carregando. Como é que a gente calcula trabalho? A gente não calcula trabalho com PDV, esse trabalho de expansão e compressão? Então a gente tem aqui energia interna mais PDV. Ok? E isso daqui, obviamente, a gente está falando de um diferencial de energia interna para um diferencial de massa. Tudo bem? Ok. Se é dessa forma, então, eu posso falar assim de um termo mais generalista, de que aqui eu tenho uma unidade de energia interna mais um produto PV. Ok? Isso daqui, eu já tinha definido para vocês rapidamente em algum lugar, é justamente a definição de entalpia. Opa, então começou a aparecer um negócio aqui diferente. Entalpia é a forma que você contabiliza a energia entrando ou saindo de um determinado sistema junto de uma corrente. Então, a energia que uma determinada corrente carrega para dentro de um volume de controle ou que leva para fora desse volume de controle, a gente chama essa energia de entalpia. Por quê? Porque ela tem capacidade de realizar trabalho e ela carrega consigo uma energia que está intrínseca às propriedades microscópicas da substância. Então, se é dessa forma, você considera que é a entalpia que está entrando e saindo dentro desse sistema. Ok? Ô, Felipe, Fala. até que ponto, assim, a entalpia ela vai estar descrevendo as informações de energia de fluxo, né? Sim. Mas quando a gente começa por exemplo, contar termos de energia cinética no gás, onde que estaria diferenciada a energia cinética e a energia de fluxo? Vamos lá. O que tem aqui de energia cinética é basicamente a diferença dessa velocidade dessa corrente. Então, essa corrente aqui ela está entrando com uma determinada velocidade V1 e ela está saindo com uma velocidade V2.
Então, se elas estivessem entrando e saindo com a mesma velocidade, a variação da energia cinética não seria contada, ok? Então, percebe que eu estou separando toda corrente que está entrando, ela tem energia interna, ela pode executar trabalho, carrega consigo calor, e a tua pergunta vem de uma falha do nosso balanço do sistema fechado. Porque no nosso sistema fechado, a gente não tem entrada e saída, então, e eu nunca fiz com vocês um, um problema até agora que incluísse variação de energia cinética e potencial. Eu só fiz com um sistema estático. Mas no nosso balanço de energia completo para o sistema fechado, a gente teria ΔU, que é Q mais W. Eu teria que ter aqui um termo de energia cinética e um termo de energia potencial. Então, nessa entalpia, eu só estou contando até agora os termos de energia interna e os termos de trabalho. Ainda está faltando, sim, eu contar essa energia cinética que está entrando dentro do sistema e a energia potencial. E aí perceba que o que a gente percebe é a variação de uma com a outra, né? Então é a variação da energia cinética e a variação da energia potencial. Por isso que eu te citei essa diferença aqui entre V1 e V2. Então, sim, a gente ainda tem que considerar no nosso balanço a variação da energia cinética e a variação da energia potencial. Ok? Beleza. Ok. Então vamos lá, vamos considerar isso então. Então, se isso daqui foi para massa, quando eu estiver falando então para o balanço de energia, eu vou ter aqui um primeiro tipo de energia, que é o acúmulo no sistema. Esse acúmulo no sistema ele se dá tanto na forma de energia interna, energia cinética e energia potencial. Ok? Ponto 2. Por quê? Porque esse sistema aqui ele pode estar se movendo, e se ele está se movendo, ele tem variação de energia cinética, ele tem variação de energia potencial. Ok? E aí eu não estou falando da entrada e da saída da corrente sendo alterada, eu estou falando do volume de controle todo mudando. E aí é onde ele entra dentro do acúmulo do sistema. Ponto 2. Eu tenho entrada e saída de corrente. Nelas eu estou carregando a entalpia de cada corrente, variação de energia cinética e variação de energia potencial. Ok? Obviamente, dentro desse sistema, eu ainda posso transferir calor e posso executar trabalho. Professor, mas o trabalho já não está sendo contado dentro de cada uma das correntes? Esse trabalho é qualquer outra forma de trabalho. Se a gente está falando de energia, a gente tem que contabilizar todas as energias dentro desse sistema. Então, se eu já contei as de expansão e compressão, ainda falta o trabalho elétrico, ainda falta o trabalho de eixo, todas as outras formas de trabalho que não são de expansão e compressão. Então, aqui nesse sistema, eu falo que ele pode executar trabalho, mas esse trabalho é trabalho de eixo, ok? Lembrando que é trabalho de eixo. É o trabalho, ou seja, é o consumo da energia para que você possa rotacionar um eixo. Por isso que é trabalho de eixo, certo? Então, isso pode ser tanto o sistema executando o trabalho, ou seja, o sistema é a causa da movimentação desse eixo. Isso é muito comum em turbinas, ok? Ou o contrário, o eixo é a causa das alterações do sistema. Isso é muito comum em compressores. Então, você utiliza a energia elétrica dentro de um motor elétrico para que você possa converter essa energia elétrica em um trabalho potencial de eixo, e aí o eixo está se movendo, e com essa movimentação você insere trabalho dentro do sistema. É aquele exemplo do liquidificador que eu falei para vocês. Que se você ligar o liquidificador com a água, a tendência é que ela esquente, porque você está inserindo o trabalho dentro dela. Ok? Só que no caso dos equipamentos rotativos, a gente tem um balanço específico. Por causa desse balanço que a gente está fazendo agora, a gente tem um modo diferente de você pensar neles. Ok? Mas vamos lá. Então, a gente tem aqui, devido às correntes, eu tenho aqui, devido ao trabalho de eixo,
Além de trabalho de eixo, eu ainda posso ter transferência de calor. Ok? Então, se eu estou falando de acúmulo dentro do sistema, é aquela mesma questão dimensional aqui. Se eu estou falando de acúmulo em relação ao tempo, então esse acúmulo ele também tem uma derivada em relação ao tempo, ok? Então, nesse sistema, eu estou falando da taxa que entra e sai devido às correntes. Isso tudo por causa da vazão mássica, ok? O trabalho de eixo, então, aqui é contabilizado como sendo uma taxa de trabalho de eixo, ou seja, a potência de eixo gerada, inserida dentro do sistema, e a transferência de calor seria uma taxa de transferência de calor. Tudo bem? Todo mundo lembra que quando você tem uma propriedade, qualquer aqui, termodinâmica ou o que for, e quando você coloca o ponto, isso daqui é o equivalente a você dizer que é dkdt. Ok? Certo, então, se eu tenho essas coisas aqui, eu consigo, então, escrever o sistema da forma que a gente vai trabalhar na equação do balanço de energia, ok? Então, eu tenho uma derivada em relação à temperatura, ou temperatura aqui, derivada em relação ao tempo, do nosso sistema, do nosso volume de controle. Nosso volume de controle, então, aqui vai ter uma determinada massa vezes a energia interna específica, mais a energia cinética dele, ou seja, uma massa que multiplica velocidade ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial. Eu vou escrever a energia potencial dele aqui como sendo psi. Psi aqui seria mais ou menos o produto GZ, onde Z é o ponto que você está definindo. Então, para que eu deixe livre para, dependendo do sistema, você ver se compensa você definir esse Z e onde compensa definir esse Z, então eu vou deixar ele ali dentro daquele psi, ok? Como esse psi aqui, você vê que ele está específico, ou seja, ele não tem uma determinada massa, então eu vou adicionar ela aqui agora. Tudo bem? Então, aqui dentro desse sistema, eu tenho aqui tudo que está relacionado ao volume de controle. Isso daqui vai ter que ser igual ao... Vou fazer um somatório, porque eu não vou trabalhar só com uma entrada ou uma saída. Eu posso ter várias entradas ou várias saídas. Então, eu vou fazer um somatório de cada corrente dentro do sistema, vezes a sua energia específica. A energia específica, ela está incluindo, então, entalpia, energia cinética e potencial. Então, eu estou falando aqui de entalpia específica, mais energia cinética específica, mais energia potencial. Tudo bem? Eu vou adicionar aqui o termo de calor e vou adicionar o termo de trabalho. Então, isso aqui é o nosso sistema, é o nosso balanço de energia para os nossos sistemas. Esse balanço de energia, ele é o que vai nos acompanhar e ele serve para qualquer coisa. Qualquer sistema, qualquer equipamento de processo, a gente vai ver sempre ao entorno desse tipo de balanço, ok? Certo, então vamos tentar trabalhar então aqui com algumas hipóteses, tá? A primeira das hipóteses aqui que eu tenho para poder falar para vocês é justamente a hipótese do estado estacionário. O que é o estado estacionário? O estado estacionário, então, é quando você consegue colocar o sistema de forma que ele não tenha alteração com o tempo. Você tem ainda a entrada e a saída de uma determinada substância, você ainda tem a entrada de calor e a saída de trabalho de eixo, mas isso tudo ocorre com os mesmos valores em função do tempo. Entendido isso? Isso é o estado estacionário. É quando as propriedades de um determinado sistema não variam com o tempo. Elas podem variar com o comprimento da tubulação, elas podem variar com a posição dentro do volume de controle, mas dentro de uma mesma posição, dentro de uma mesma localidade do volume de controle, aquela propriedade não vai variar com o tempo. Então, no estado estacionário, a primeira coisa que você faz é, vamos escrever aqui, esse termo aqui de acúmulo, ou seja, esse DDT, ele vai ser zero. Ok?
E aí você mantém aqui, então, o somatório de m.k, que multiplica h mais v ao quadrado sobre 2, mais psi, mais q ponto, mais ws. Ok? Então, a gente simplificou daqui para cá. Exemplo de sistemas que não estão em estado estacionário. Qualquer problema que você estiver fazendo, por exemplo, com foguete. Se você está calculando qual é a energia, qual o empuxo que é gerado devido à movimentação de um determinado foguete, isso não está em estado estacionário. Isso é um problema de física, né? Aqueles probleminhas bestinhas de física. Se a gente está falando, então, de problema de engenharia, qualquer sistema que ele se encontra no processo de início de produção, de início de ativação, né? Durante o startup de qualquer sistema, você vai ter ele fora do estado estacionário. Então, você vai ter um período de transiente durante a partida e durante a parada de qualquer planta de produção. A gente vai fazer a maioria das coisas aqui para estado estacionário, tá? Qualquer outra coisa aqui, a gente vai fazer como um exemplo mais simplificado, tudo bem? Então, porque, como eu já falei para vocês, termodinâmica, ela não fala somente sobre ela fala sobre os limites do processo. Então, eu quero saber, já quando eu estiver no equilíbrio, já quando eu estiver no estado estacionário, qual vai ser o máximo que eu consigo aguentar, qual o máximo que eu consigo transferir de calor, qual a máxima potência extraída. Então, a gente vai falar sobre os limites do processo, para que, com os conhecimentos de fenômeno de transporte, você possa definir as taxas e ver qual o tempo que leva para chegar naquele ponto, ok? Se essa é a simplificação do estado estacionário, então eu posso fazer umas outras simplificações aqui, como, por exemplo, um sistema adiabático. Então, se o sistema é adiabático, eu posso falar que a transferência de calor ela é zero, ok? mk, a entalpia, v ao quadrado sobre 2 mais psi, mais zero, mais ws. Tudo bem? Se esse sistema ele não executa trabalho de eixo, eu posso simplificar isso daqui tudo para mk, entalpia, v ao quadrado sobre 2 mais psi, mais zero, mais ws aqui, que seria zero. Tudo bem? Outra simplificação que a gente pode fazer, professor, não vai sobrar nada nessa equação. Tá bom assim, né? A equação menorzinha, calma. Eu estou falando das diversas hipóteses para que vocês possam ter consciência de quando a gente estiver fazendo os balanços de energia para os equipamentos de processo, que é o tema da próxima aula, a gente possa, então, já ter qual é a equação que a gente vai utilizar para cada um. O sistema não executa trabalho de eixo. Quando é que um sistema não vai executar trabalho de eixo? Quando ele não tiver um eixo para movimentar. Então, você sabe que turbinas e compressores, eles vão ter a execução e o consumo de trabalho de eixo, mas, por exemplo, bocais e difusores, eles não vão ter, eles não têm um eixo para poder movimentar, ok? Então, se o sistema ele não executa trabalho de eixo, a gente ainda pode fazer uma outra simplificação, e essa é muito baseada na unidade dimensional. Por quê? Normalmente, os dados de entalpia, eles são tabelados em torno de kJ por quilograma. Enquanto que v ao quadrado sobre 2 e psi, isso daqui tem a unidade de mais ou menos joule por quilograma. Porque a gente está falando aqui de metro quadrado por segundo ao quadrado, e aí quando a gente faz a comparação da quantidade dimensional que a gente tem de variação na entalpia, ela é muito maior do que o que está ocorrendo em termos de energia cinética e potencial. Primeiro ponto. Segundo ponto,
não só essa questão dimensional, ou seja, qualquer variação de entalpia aqui já parte de 1000 vezes qualquer variação que você vai ter na velocidade e na diferença de cota do sistema, ok? Em engenharia química, a gente mantém em alguns processos, isso é sempre para alguns processos, tá? A gente mantém a diferença de cotas entre a tubulação normalmente inferior a uns 5 metros. Então, isso faz com que essa quantidade de energia potencial seja realmente muito pequena. A energia cinética vai depender da tubulação do sistema. Tem sistemas que requerem especificamente a variação da energia cinética da corrente de processo, como, por exemplo, de equipamentos como bocais e difusores. Obviamente que também existem sistemas que exigem especificadamente variação da energia potencial, como, por exemplo, quando você tem barragens para poder você acumular energia potencial e transformar isso em energia hidrelétrica. Então, esses dois aqui, alguns problemas, sim, vão especificar que eles são a causa da variação da energia das correntes e da energia interna do sistema. Mas na maioria dos processos comuns, que não são focados para esse tipo de energia, os termos de energia de entalpia são muito maiores do que essas variações, de forma que você pode desprezar eles em alguns pontos. Então, aqui eu vou desprezar a energia cinética, as variações de energia cinética e variações de energia potencial dentro do sistema. Aí eu vou obter a seguinte equação. Estou zerando aqui esses dois termos. Eu vou ter MK que multiplica H. Se eu não tenho, se eu só tenho aqui, por exemplo, duas correntes, uma de entrada e uma de saída, como no sistema anterior, se também o sistema está no estado estacionário, eu sei que eu não tenho muita diferença aqui entre as correntes de entrada e saída, elas são basicamente equivalentes. Então, eu estou falando de algo do tipo M1H1, positivo porque está entrando, M2H2, negativo porque está saindo. Isso aqui vai me fornecer o que a gente chama de processo isoentálpico. Ok? Então, esse processo isoentrápico, você está vendo quais são as séries de hipóteses que você tem que ter para poder você chegar nessa conclusão de um processo isoentálpico. Ele é um processo que a entalpia da corrente que está entrando, ela é igual à entalpia da corrente que está saindo. Professor, então não está acontecendo nada nesse sistema. Calma lá. Para alguns processos, eu consigo reduzir a pressão do sistema e alterar a temperatura de forma que a energia, que a entalpia desse sistema está se conservando. É isso que acontece quando a gente está fazendo uma expansão de um gás real, por exemplo. Isso eu digo gás real, porque se fosse um gás ideal, esse sistema ele reduziria a pressão e reduziria também a temperatura. Só que em alguns casos de expansão isoentálpica, você pode reduzir a pressão e aumentar a temperatura. Professor, isso não faz o menor sentido, porque se eu tivesse esse sistema dentro de um aparato cilindro-pistão, na hora que eu expando o sistema que está isolado, sem transferência de calor, ele diminui a temperatura. Sim, só que aqui a gente não está fazendo um processo fechado, a gente está fazendo um processo aberto, de tal forma que a entalpia que está entrando, ela está saindo igual à entalpia de saída. A gente vai conseguir ver isso melhor quando a gente estiver trabalhando com gráficos de processo, principalmente gráficos de pressão e entalpia. A gente consegue ver isso acontecendo na real, ok? Vocês têm alguma dúvida? Sem dúvidas. Vocês estão sem dúvidas, então. Vou tentar, então, separar aqui algumas questões para poder passar para vocês, para a gente tentar fazer vocês pensarem nos balanços de energia dos equipamentos de processo, e aí a gente retoma isso na quinta-feira, falando especificadamente sobre equipamentos de processo, tá? Por hoje é basicamente isso, gente. Valeu aí, tá? Valeu, professor. Até quinta. Valeu, gente. Até quinta aí.
Até quinta, Até, professor. professor.